Bom dia, gente linda! Mais um dia de muita paz, de muito amor, de muitas realizações para todos nós. Nós estamos começando hoje um pouquinho antes, porque eu tenho que passar para vocês alguns recados de suma importância, tá bom? Então vamos lá, gente. Bom dia a todos. Muito bem. Está acontecendo na nossa cidade de Petrópolis a Praça Florida de Livros. O tema central dessa praça é entre o que o mundo pede e o que a alma precisa, cuidar de si, do outro e da vida. Tema de bastante reflexão para todos nós, né? Será que a gente teria respostas para todas essas colocações que estão aí, esse tema tão intrigante, tão reflexivo? Será que nós já pensamos sobre tudo isso? Então, este evento já começou no dia 6, né? Vai começar na realidade, né? E vai terminar no dia 19/4. O que nós teremos? Nós teremos roda de conversa no período de todas as casas, eu vou botar ali, em todas as casas teremos rodas de conversa. E aí eu vou colocar para vocês depois um post no próximo slide sobre as casas e seus eventos, as rodas de conversa. Mas teremos 2 dias de seminários muito importantes com essas duas pessoas, esses dois palestrantes, né? A Tânia Menezes e o José Amorim, que são da Casa do Caminho, e que é imperdível, a gente tem que aproveitar, que veio até a nossa cidade, prestigiar e aproveitar o conteúdo, né? Então, vai ser 11/4, sábado, de 13h30 às 15 horas, e depois nós teremos no dia 12/4, que é domingo, de 9 ao meio-dia. Então, aproveitem, não percam, divulguem para os seus amigos, vai ficar aí na telinha, vocês vão poder rever novamente quando o vídeo acabar de ser postado, tá? E teremos também, como eu disse para vocês, a roda de conversa que vai acontecer em todas as casas espíritas de Petrópolis. Eu botei aí a escala, vai ficar aqui uns minutinhos também, e vocês em seguida, depois, quando esse vídeo for totalmente postado no canal, vocês poderão acessar, tá? E poder ver cada casa, o dia, o horário, quem é que vai coordenar, quem vai ser as pessoas que vão dirigir a roda de conversa, tá bom? Então não percam, vou voltar de novo, ó. Seminário dia 11/4 e 12/4, com Tânia Menezes e José Amorim, que são da Casa do Caminho. Não percam, tá? Então é isso, gente. E agora sim, a gente vai para o nosso momento, né, o nosso projeto pastorino. Estou aqui, não quero deixar de colocar ninguém, nem deixar de dar bom dia para todos, desejando a todos um dia de muita paz, de muita luz, de muito amor, de muitas realizações, até porque nós teremos a oportunidade hoje de fazer tudo diferente. Ó, a Ivana está colocando aí, ó, seminário 11/4, em São José do Vale do Rio Preto, e 12 é do 11 mesmo? Ah, 12 e 11, né? No Palácio de Cristal. É isso, Ivana? Agora você me confundiu, querida. Esse é 11/4, não é isso? E esse 12 é 12/4, né? No Palácio de Cristal. Vou até voltar aqui, ó, para a gente ver. Ah lá, tá? Então, pronto. Só para a gente fazer as devidas correções, tá bom? Bom dia a todos novamente. Nós vamos dar início à nossa conversa da manhã, que é um projeto pastorino, um projeto muito importante, porque começa de manhã cedinho e a gente tem a oportunidade de fazer a reflexão durante todo o dia e poder dar um novo rumo à nossa vida, dar uma nova diretriz. Para começar com o nosso tema, né, que eu vou lá falar para vocês, espera aí, deixa eu só voltar aqui ao nosso tema. Aprenda com a natureza. O que será que a gente tem, né, para aprender com a natureza? Será que a natureza tem muito para ofertar a gente? E aí eu quero começar com esse pensamento para abrir as nossas reflexões, adentrarmos no livrinho Agenda Cristã, do André Luiz, e aí a gente ir cada vez mais ampliando as nossas reflexões, nosso processo, né, de entendimento,
de amplitude das nossas consciências, né, que precisamos abrir a nossa consciência, aprofundar a nossa consciência, porque é lá que está escrito as leis de Deus, então, abrindo a consciência, nós ampliamos a visão da lei de Deus e aprofundando ela, a gente aprofunda os conhecimentos da lei de Deus, que é o que nós precisamos, é a bússola que vai nortear todo o nosso processo evolutivo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar com esse pensamento, que já está aí no slide. Alguns dizem que era do Papa Francisco, não sei se sim ou não, botei que é desconhecido, tá bom? Pelo sim, pelo não, a gente não bota autor quando não tem certeza. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então a gente já vai vendo quanta coisa que a natureza ensina para a gente de forma muito silenciosa, sem articular sequer uma palavra. A natureza, ela serve, ela veio ao mundo para servir, ela está no mundo servindo. Porque os rios não bebem a própria água, mas nós precisamos da água do rio para nós saciarmos a nossa sede, para hidratarmos o nosso corpo, para darmos seguimento à nossa vida. Então, essa é a lição maior, é o servir. Jesus já falava que quem quisesse ser o seu discípulo tinha que aprender e vivenciar o servir. Então, a natureza é servir, e que nós possamos também aprender a servir de uma forma tão silenciosa quanto serve a própria natureza. Porque a natureza não serve a todos nós de uma forma egóica, ou seja, daquela forma que Jesus condenava, dizendo que a mão esquerda não deveria saber o que faz a direita, sem ostentação, né? Então, a natureza, ela serve a todos nós sem nenhuma ostentação, e que nós também possamos servir uns aos outros, mas sem ostentação. Não é porque eu quero aparentar ser uma pessoa melhor, ou porque eu quero ir para nosso lar depois que eu desencarnar. Não é para nada disso. É pelo simples prazer e felicidade de poder ser útil, de trazer, levar e ser um pouco de motivo de alegria na vida daquele que anda triste, ou que está passando por provas e expiações. Então, nós abrimos com essa reflexão e vamos agora ler e refletir em cima dessa mensagem maravilhosa do livro Agenda Cristã, do André Luiz, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer as nossas reflexões. André Luiz, ele começa assim, gente, eu não botei todo mundo aqui, eu peço desculpas, tá? Mas um bom dia, cheio de amor e alegria para todos vocês. André Luiz começa: resplandece o sol no alto, a fim de auxiliar a todos. Amanheceu hoje, e aqui a gente está até com um céu ainda bonito, né? Apesar de ainda ter previsão de chuva. Mas como é bom a presença do sol. Quando ele começa a despontar, a natureza acorda junto. Os pássaros começam a cantar, a vida começa a resplandecer ao nosso redor, nos lembrando, nos recordando de forma silenciosa que Deus está oferecendo para nós, nesta manhã, uma nova oportunidade de sermos pessoas diferentes, de fazermos tudo diferente na nossa vida. Todos nós aqui temos capacidade de nos corrigirmos. Se aquilo que nós fizemos no dia anterior ficou mal feito, foi rude, enfim, tivemos algum comportamento distanciado da lei de Deus, não tem importância. Hoje nós ganhamos um novo dia para começar e fazer tudo diferente. E o sol está aí. Ele aquece, ele ilumina a todos, os justos e os não justos, nos ensinando a misericórdia, a compreensão, a resignação, que nós temos que ter uns para com os outros. Estamos todos nesse processo de evolução, e ora acertamos, ora erramos. Então, somos necessitados também da misericórdia do outro. Então, é isso que nós precisamos já começar a aprender com a natureza. As estrelas, logo mais à noite, né? As estrelas agrupam-se em ordem, e numa ordem tão linda que a gente foi dando nome de constelações, né? Que formam desenhos no céu, e fomos nós, a nossa criatividade, de acordo com a disposição das estrelas, nós fomos
dando nome, né, a essa disposição, devido a um certo desenho que parece ela projetar no céu, elas, né? A gente deu o nome de constelações. E é tão bom a gente, quando está já à noite, né, a gente poder contemplar o céu, fazendo uma reflexão sobre a nossa importância nesse universo, a nossa importância para Deus, a nossa importância nesse conjunto, porque a natureza é toda entrelaçada. Nós fazemos parte também desse biossistema. Querendo acreditar ou não, nós fazemos parte de tudo isso. Mas nós se achamos destacados, mais importantes, achamos que nós somos mais importantes do que todos esses seres, do que todos esses elementos que compõem a natureza, mas não é verdade. Para Deus, todos nós temos o mesmo nível de importância. O céu tem horários para a luz e para a sombra, mostrando que é assim a nossa vida, ainda é cíclica aqui nessa dimensão material. Horas temos comportamentos iluminados, horas temos comportamentos sombrios, mas no fim a gente sabe o que prevalece, que é a luz que vai prevalecer em nós. Porque a luz afugenta as trevas, mas as trevas jamais vão afugentar a luz. Então, por mais que a gente esteja hoje surumbático, macambúzio, para baixo, vivendo mais as nossas sombras do que o nosso lado de luz, é uma esperança, é tão bom a gente saber que um dia o que vai prevalecer dentro de nós é a luz. O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a claridade a fim de produzir. Então, se a semente não se permitisse deixar de ser semente, ela jamais seria planta e daria flores e frutos. Mas ela não esquece a sua origem, ela está lá presa ainda, se alimentando da terra, entendendo que um lado dela ainda é sombra que pede luz, é sombra que pede transformação e transmutação. Mas essa transformação e transmutação já está acontecendo de uma forma brilhante através do seu potencial de dar flores e frutos. Nós somos assim. Olha que coisa boa. O ramo que sobrevive à tempestade cede a passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar que lhe é próprio, né? Então, o ramo que vai sobreviver à tempestade é aquele que vai ser capaz de se curvar ao vento, de se flexionar ao vento. Quando o vento incide sobre ele, ele se deixa dobrar, mostrando para a gente que se a gente, diante das provas da vida, a gente não se permitir o desenvolvimento da humildade, a gente vai fazer com que a dor se torne crônica, se transformando, portanto, em sofrimento, porque o sofrimento é a dor que cronificou. Então, diante das provas e expiações, vamos tentar buscar, nesse momento tão árido da nossa vida, tão difícil para todos nós, uma lição, porque a dor, ela vem ensinar para todos nós alguma coisa de que muito nós necessitamos. E se a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa percepção para tudo isso, essa dor ela passa mais breve, ela vai embora mais cedo. E deixa em nós uma maturidade espiritual e emocional inenarrável. Então, que possamos também aprender com esses ramos que sobrevivem em meio a uma tempestade. A rocha garante a vida no vale por resignar-se à solidão. O vale é solitário, a rocha é solitária, as montanhas são solitárias, né? Mas ela garante que tudo fique ali e possa se desenvolver adequadamente. O rio atinge os seus objetivos, porque aprendeu a contornar os obstáculos, né? Então, à medida em que vem o tronco no meio do rio, as rochas que estão no meio do rio, o que faz a água? Contorna esses obstáculos. É o que nós devemos aprender, ao invés de se debater diante das provas e expiações, da dor que se apresenta na nossa vida, a gente tem que buscar contornar. E talvez vocês me perguntem, como é que se faz isso? Fazendo. Não há uma receita, porque cada momento da nossa vida é ímpar. E cada pessoa que aqui se encontra, que está assistindo esse momento do pastorino e que vai assistir depois, também é única. Todas as pessoas são únicas. Então, não existe uma fórmula para vencer o obstáculo. A gente tem que ir buscando essa fórmula dentro de nós.
A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo. Olha que frase significante nos momentos de tanta polaridade que nós estamos vivendo. Ao invés de sermos abismos que potencializam as extremidades, vamos ser homens, pontes, que ligam uma coisa na outra, que encontram um meio termo, que encontra a paz e o amor e a fraternidade. Quem vive nos extremos é o ego, é o homem que é o homem que predomina ainda nele a consciência egóica, geradora toda do orgulho e do egoísmo. Então, os extremos denotam ou demonstram a presença marcante do orgulho e do egoísmo na nossa vida. Então, onde houver os extremismos, que possamos nós construirmos uma ponte, sermos esse homem-ponte. O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do fogo, que não é nada fácil, né? Mas para ele poder servir, para ser, e para ele poder ser um oleiro, né? Aquele que guarda o óleo, ele tem que ser capaz de suportar uma temperatura extrema. Então, se a gente também quiser ser um homem de bem nesse mundo, a gente vai precisar suportar o clima extremo da adversidade, da solidão, da carreira solo, literalmente. Porque se nem Jesus foi aceito, se nem Jesus foi totalmente compreendido, imagina, gente, um ser muito inferior em relação a Jesus, está esperando isso, é uma ilusão muito grande, né? A pedra brilha depois de sofrer as limas do lapidário, porque assim, a pedra, para ela poder se tornar preciosa, ela precisa sair do seu estado de brutalidade. E nós também, para deixarmos de sermos ainda homens brutos, totalmente permeados por orgulho e egoísmo, nós vamos precisar sofrer umas lapidações da vida. E que bom que a gente tem alguns mestres ao nosso redor, que a gente chama de pessoas malas, de pessoas indesejáveis, né? De pessoas inoportunas, mas essas pessoas são de suma importância no nosso processo evolutivo, porque nos futucando, elas fazem com que a gente possa agir com perseverança na direção do bem, e assim a gente consegue sedimentar um homem de bem dentro de nós. O canal preenche as suas finalidades por não perder o acesso ao reservatório, até porque se ele perder o acesso ao reservatório, ele não vai preencher nenhum caminho, né? E que o nosso reservatório são as leis de Deus, é o Deus imanente, o Deus que está em nós. Então, que a gente possa estar sempre conectado ao reservatório que é Deus, esse Deus que está dentro de cada um de nós. Né? Por isso que a gente diz que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Ele também está dentro de nós, e nós chamamos isso de imanência. Ele está ali dentro de nós como uma força magnética irresistível, tentando fazer com que a gente se deixe levar pela sua força de amor e de misericórdia, para que nós possamos sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Olha que lindo essa mensagem, é linda. Que a gente possa se deixar levar por essa atração irresistível do amor e da misericórdia e da justiça do nosso Pai. Deus está dentro de nós, não precisamos caminhar distâncias para encontrá-lo. Ele está bem pertinho de nós, do nosso coração. Quando a gente chora durante uma prova e expiação, Deus já está ali há muito tempo, já ao nosso lado, já se preparando para enxugar as nossas lágrimas, trazendo as suas leis que balsamizam e dão para nós uma nova direção de vida. Então, você que está em casa sofrendo, acredite nisso. Deus está pertinho de você, te consolando, te inspirando o melhor para que você saia desse processo de sofrimento. A semeadura rende sempre, de acordo com o propósito do semeador. Então, que possamos semear semente de luz por onde passarmos, do nosso jeito, do jeito que a gente der conta. Cada um dá a conta que pode. É assim a vida. E a gente não deve se comparar a ninguém. Se a gente tem que fazer algum nível de comparação, que seja conosco. Me comparar com quem eu era, com quem eu sou hoje. Esse deve ser a verdadeira comparação. Porque se a gente se compara com o de fora, a gente está invejando, a gente está alimentando a inveja, o ciúme dentro de nós. Quando a gente se compara com a gente está tendo oportunidade de crescimento, de ver valorosamente o nosso potencial. E terminando, vocês sabem que eu amo Koan,
Um koan simples, obrigada, eu também, Maria Lúcia, pode crer, pode acreditar. Vou terminar com o koan para deixar uma reflexão para a gente. O sol brilha para todos, a rocha permanece só, mas sustenta o vale. O rio não luta, contorna. A ponte não escolhe, serve. O vaso suporta o fogo e torna-se útil. O que floresce não separa da raiz. Diz-me, qual é o caminho? Resistir, ceder ou servir? Então, gente, um dia de muita paz, de amor e de Jesus no nosso coração. Que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos fortalecendo, principalmente naqueles momentos de provas e expiações. Beijo grande no coração de todos vocês. Tchau, tchau.